Eu vou apresentar aqui uma síntese do trabalho que me enviaram, acho que foram dois, sobre impacto, vulnerabilidade e adaptação dos trabalhos aqui do CST. Bom, então eu dividi aqui os trabalhos recebidos, impactos foram 3 trabalhos, vulnerabilidade foram 2 e adaptação 2. Então, 7 trabalhos e mais um que eu incluí, que é o meu, que eu não sabia se ia dar tempo de apresentar, e é um que envolve principalmente vulnerabilidade. Então, na área de... Começando aqui com o pessoal do Labrem. Labrem ou Labrem? Obrigada. Na área de impactos, eventos extremos e danos às estruturas eólicas. Então, eles me apresentaram esse slide que mostra projeções de vento, aumento dos mínimos, aumento e diminuição de mínimos, aumento e diminuição de máximos, e a influência deles na infraestrutura de geração de energia eólica. Então, eles conseguem perceber que o vento está se aproximando, eles conseguem perceber que o desastre vai acontecendo, mas não existe muito o que possa ser feito neste momento. Então, as projeções elas são úteis, porque para algumas regiões, então, foi projetado... Não sei se está aparecendo a seta aqui. Está meio lentinho. Ah, tá. Então, essa aqui são as projeções de velocidade mínima do vento. Aqui não, aqui é a linha de base de mínima do vento, aqui é a projeção de mínima do vento até 2100, e aqui é a linha de base de máxima do vento, e aqui é a projeção de máxima do vento. Então, vocês podem ver que existem problemas, né? Áreas com projeções de aumento na velocidade máxima, que podem eventualmente criar problemas desse tipo mostrado aí. E, por outro lado, projeções de diminuição das velocidades mínimas pode gerar outro problema, que é não ter energia suficiente, vento suficiente para gerar energia. Bom, eu também estou passando o que me passaram. Aí, se eu estiver falando alguma besteira, podem corrigir e complementar. Um outro trabalho que me enviaram foi o Guilherme, na área de impacto, foi do Guilherme, sobre eventos extremos e dinâmica de rebanhos no Pantanal. Então, esse trabalho ele é baseado aqui em indicações de anos de extremos, seca e cheia extrema. Anos de seca e de cheia extrema, e o que acontece com a migração proposital dos rebanhos num ano de seca ou no ano de cheia. Em geral, aqui não aparece muito bem no slide. Estou procurando a setinha. Aqui não aparece muito bem no slide, mas existe aqui uma área que é uma área de planalto e uma área mais baixa. Então, aqui nessa área, quando você está num ano de cheia, mais ou menos evitam a migração para a área mais baixa. O fluxo predominante é entre as áreas de planalto. Quando você está num ano de seca extrema, a área de baixio é ocupada pelo gado. Até onde eu entendo, se eu não estou falando besteira, cadê o Guilherme aí? O gado na área potencialmente alagável é um impacto, porque tem pisoteio, porque ele danifica bastante a estrutura do solo e recuperação do solo. Então, acaba que o uso intensivo de uma área, pelo menos na Amazônia, o gado era considerado como um problema para as áreas alagáveis.
Um outro trabalho de impacto foi o que o Celso mandou, que é relativo aos resultados do Amazalete, que ele já apresentou ontem, e tem a ver com mudanças de uso na terra e impacto nos ecossistemas e serviços prestados. Então, ele já explicou esse cenário, esse slide ontem são as projeções, né, do LUCMI, de mudança no uso e ocupação da terra, essas projeções foram feitas com discussão da comunidade, com cenários participativos, então as pessoas puderam manifestar, né, seus interesses, seus desejos, suas ideias, e essas ideias foram então colocadas em vários modelos, e os modelos deram um resultado para as próprias pessoas daquilo que elas pensavam ser uma boa ação no momento. Então, é uma estratégia bem interessante de trabalhar com projeções e envolvimento da comunidade nessas projeções de impactos decorrentes dos pensamentos de hoje, de cada um. Na área de vulnerabilidade, vieram 2 trabalhos sobre as secas extremas em São Paulo. Um foi do Lincoln, onde estava identificando se a seca era de fato uma seca meteorológica ou seria uma seca hidrológica, ou se outros fatores teriam influenciado nessa seca extrema. Isso, Lincoln. E aqui, com esse gráfico aqui não é bem uma correlação, né? Esse gráfico aqui é de temperatura e chuva. Foi visto que realmente o ano de 2014 foi um ano de mínima chuva e máxima temperatura. Então, os impactos decorrentes desse fato a gente já viu bem noticiado na mídia. O Guilherme também mandou um trabalho sobre secas extremas em São Paulo, e eu confesso que eu não entendi, mas ele me explicou. Eu vou explicar para vocês do jeito que ele me explicou. Essa aqui são as 4 bacias, né, do sistema Cantareira. E em azul, aonde a gente vê aqui uma diminuição, na verdade aqui quer dizer um aumento da vazão, né, Guilherme? E em vermelho aqui, aonde eu, em princípio, enxergo um aumento, o eixo, na verdade, significa uma diminuição. Por algum motivo, talvez alguma conta aí que eu não captei, o sinal ficou invertido. Mas a ideia aqui por que é que, se todas as bacias amontantes teriam um aumento na vazão, a bacia onde o município de São Paulo está inserido apresenta uma diminuição. Então, sim, tem uma vulnerabilidade, né? Tem a questão da seca extrema que aconteceu, tem uma tendência aqui histórica apresentada com ideias de investigar essas tendências, e tem um fator aqui que chama bastante atenção, que também acho que cabe uma explicação, é por que a partir da década de 70 que a gente tem essa mudança tão pronunciada nos dados observados. Realmente acho que tem coisas aí bem interessantes de serem investigadas para complementar os estudos de vulnerabilidade, caso outras secas venham a ocorrer, outras iguais àquela. Na linha agora de suscetibilidade e vulnerabilidade, é o trabalho do Luiz Tadeu com relação aos escorregamentos de encosta, no caso aquele de Friburgo, de 2011, também bastante noticiado na mídia. Então, a motivação desse trabalho foi o excesso de chuva ocorrido nos dias 11 e 12 de janeiro, mais aproximadamente 220 milímetros, quando a média mensal é de 230 milímetros. Então, caem 2 dias e que chove no mês todo. 2011 foi um ano atípico, não somente lá. Aqui eu tenho um registro de 975 mortes por desastres naturais nesse ano.
No caso da área de estudo, só nesse evento em Friburgo foram registrados 429 óbitos, 183 escorregamentos de terra, com prejuízos, estimados absurdos, com investimentos para a região que nunca chegaram lá, depois disso, pior de tudo, né? E ele trabalhou com suscetibilidade e vulnerabilidade. E no conceito dele, segundo ele me explicou, a diferença de suscetibilidade e vulnerabilidade fica evidente. Por suscetibilidade, eles entendem, né, o grupo que trabalhou com ele nisso, por suscetibilidade, entende, basta existir, né? Basta existir, você já está suscetível a que alguma coisa aconteça. Você estar vulnerável a que essa coisa aconteça depende de outras circunstâncias. Então, ele trabalhou suscetibilidade como o estado do meio. Então, o que entrou aqui na caracterização do estado do meio? Declividade, pedologia, litologia, uso e cobertura do solo, curvatura vertical, curvatura horizontal. Então, avaliando esses parâmetros, ele conseguiu construir um mapa de suscetibilidade da região a esse tipo de evento, que são os escorregamentos de encosta. Na vulnerabilidade, ele adicionou a variável chuva, porque se não chover, aquela suscetibilidade fica ali o tempo todo. Agora, se chover, pode desencadear processos, e aí você passa a ter um outro mapa, que é o mapa de vulnerabilidade. Então, entra todas as variáveis anteriores, mais a variável chuva, com coeficiente de precipitação, máxima precipitação acumulada em 5 dias, precipitação diária. E aqui foram os mapas gerados. E esses mapas, então, foram confrontados com os 183 escorregamentos reais que ocorreram na região. A gente vê que está uma concordância bastante boa do método com relação, né, os escorregamentos, esses pontinhos pretos são os escorregamentos. Esse aqui é nas áreas de maior suscetibilidade, e ainda ficou melhor. Não sei se você fez uma correlação aí, alguma coisa. Fez, né? Ah, tá. Então, e aí está mostrando uma correlação bem boa. Os números aqui não estão muito claros com a metodologia aplicada para esse caso específico. E esse trabalho resultou em artigos publicados, ele que também apresentou os artigos para nós. Indo agora para a adaptação. Para adaptação, a gente tem também o trabalho do Rodrigo, do Labren, eu prefiro, de recuperação de áreas degradadas para aproveitamento eólico. É uma ideia, né? É uma ideia a ser investigada com mais profundidade, mas, em princípio, parece bem atrativo. Esse mapa aqui mostra o mapa de potencial eólico. Não, potencial solar, perdão. Desculpa. Potencial solar do Brasil. E ele realça justamente em amarelo, laranja, uma área de elevado potencial solar que coincide também com áreas degradadas, né? Áreas ambientalmente degradadas do ponto de vista da vegetação, de solo, recursos hídricos. E aí seriam essas áreas, então, para as comunidades que vivem nessas áreas, para as pessoas do meio rural, seria para elas viável adotar um sistema de energia solar e obter algum recurso com isso. Então, ao mesmo tempo que elas geram energia solar, elas obtêm um recurso adicional e colocam o excesso de energia. Ao colocar o excesso de energia na rede, elas ganham com isso também. Então, mais um potencial para a gente discutir aqui, né, de assuntos transversais
que poderiam perpassar assim, várias áreas de interesse do CST. Outra questão de adaptação é uma coisa até que o Enio ontem ficou bem interessado. Esse gráfico ele é interessante porque ele mostra a complementariedade entre as fontes de geração de energia. No caso aqui seriam as hídrica e eólica. No momento, bom, também vou passar o que me explicaram, aprendi muita coisa preparando esses slides. No momento de máxima chuva, quando os reservatórios estão enchendo e quando o curso d'água está enchendo para gerar vazão, é quando a gente tem mais vento. Então, em princípio, você está enchendo o reservatório, você vai ter mais geração de energia elétrica, e no momento onde você tem mais vento, então você precisaria daquela energia. Só que o que acontece é que existe um delay entre a chuva e o enchimento de reservatórios e o aumento da vazão do rio. E nas regiões onde tem esse delay, a hora que você está chovendo, a geração de energia elétrica pode ser importante. E depois que a chuva para, eólica, desculpa, a geração de energia eólica. Depois que a chuva para, então você tem os reservatórios carregados, eles podem atuar, então, a energia hidrelétrica. E também de adaptação, tem o trabalho do Lincoln, que tem a ver com a questão das cheias em áreas costeiras, né, sujeitas à elevação do nível do mar. Esse aqui é um trabalho que foi feito em Santos, e também, Santos é submetido a dois problemas, não sei se é um ou dois, é submetido a um problema de, sim, é uma cidade costeira, está sujeita à elevação do nível do mar, só que quando o nível do mar se eleva, ele não cria problema somente na área de atuação da elevação do nível do mar, ele faz um barramento hidráulico e barra o rio que está vindo. Qual é o rio, você sabe? Não sei qual é esse rio. Ele faz um barramento no rio que está vindo, um rio bem bacana, que passa por uma área bem bucólica aqui, e daí ele acaba fazendo um efeito, aumentando o efeito, né, potencializando o efeito da elevação da maré e prejudicando áreas habitadas e construções que, em geral, são construídas às margens, né, perto das praias. Então, também foi um trabalho feito com cenário participativo. No caso, aqui em azul, não são os prédios, né? De início parece que são os prédios, mas não são os prédios, é o valor econômico das edificações que estão na área considerada vulnerável. Então, o valor econômico foi baseado no valor venal mesmo de cada edificação, mas as alternativas, estratégias para combater isso, que não é fácil, né? Como é que você vai se adaptar a uma questão como essa, né? Quais são as alternativas? Então, foi feito um cenário participativo, a própria população apresentou estratégias de adaptação, o Lincoln acabou não mostrando muitas delas, mas não veio muito de quais foram as alternativas que a comunidade... Tá. Então, e para comparar, talvez, né, a percepção de alternativas de adaptação, os questionários que foram aplicados na cidade de Santos foram replicados em cidades do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? E aí esse trabalho ainda está acontecendo e eles vão, então, comparar as respostas e ver, né, a gama de opções que tem sido sugerida pela própria população para lidar com esse problema. Tá, e eu acho que eu tenho tempo. Eu queria falar sobre impacto, vulnerabilidade e adaptação em áreas alagáveis da Amazônia aos extremos climáticos. Esse foi um trabalho aqui que foi feito logo no início que eu cheguei no INPE, com a coordenação
na época, achou que, além das pesquisas sobre os impactos dos eventos extremos nas áreas de floresta de terra firme, tinha que se estudar também os impactos nas áreas sazonalmente alagáveis da Amazônia e, consequentemente, nas comunidades que lá habitam. O trabalho começou naquela época e foram levantadas uma série de informações, só que ele ficou confuso. Não saía, não evoluía. Então, assim, você tem um monte de assunto, um monte de pesquisa, um monte de informação, mas e aí? O que faz com isso? Até que eu vi esse modelo conceitual do IPCC, que define risco a partir de exposição, perigo e vulnerabilidade. Aí as coisas pareciam que começavam a se encaixar um pouco. Aquela massa de dados parecia que encontrava um lugar melhor, né, para se encaixar. Bom, então vamos ver o que é exposição, o que é perigo, o que é vulnerabilidade. Tá, exposição, então, segundo esse modelo, tem a ver com a presença de alguma coisa que estaria em risco na área que você está trabalhando. Aí eu fiz um paralelo, talvez fosse o conceito de suscetibilidade do Tadeu. Então, você está ali numa área onde está suscetível. Precisa de outras coisas para você estar em risco, para você estar vulnerável. A outra coisa que precisa é o perigo. Então, aquela área, ela tem algum potencial de oferecer algum perigo? Ou eu estou na beira de um penhasco, ou eu estou longe da beira de um penhasco. Então, o perigo seria o potencial de ocorrência desse evento induzido pelas ações antrópicas ou não. E eles impactam seres humanos, bens materiais, ambientes naturais. A vulnerabilidade. Bom, você está ali suscetível, você foi para a zona de perigo, mas está vulnerável ou não? Ou vou estar vulnerável se eu tiver medo de cair lá embaixo. Se eu não tiver medo de cair lá embaixo, não estou vulnerável. Estou me garantindo. A vulnerabilidade aí é a propensão para você ser afetado para aquela situação que você está. Aí que eu acho que foi o mais legal, porque teve um outro trabalho que dividiu a vulnerabilidade em vulnerabilidade social, ambiental e econômica. Aí, essas coisas começam a ter as suas caixinhas mais claras. Por quê? Porque aqui entra o que a gente faz no CST, que é a vulnerabilidade. E vulnerabilidade fica tudo junto. Mas não pode ficar tudo junto, porque isso não é uma questão de semântica. Vulnerabilidade social é tratada por um grupo de especialistas e resolvida por um grupo de políticos. Vulnerabilidade ambiental é tratada por outro grupo de especialistas e resolvida por outros tomadores de decisão. A mesma coisa a vulnerabilidade econômica. Então, quando a gente separa assim, a gente talvez não precise ficar batendo mais cabeça, tanto assim. Então, aqui, vulnerabilidade social. Vulnerabilidade das pessoas com ênfase sobre a capacidade de adaptação. Bem que eu queria uma aguinha. Eu fico muito emocionada. É que eu fico tão envolvida com as coisas, e aí eu tenho vontade de falar um monte de coisa. Vulnerabilidade econômica. Ela seria algum dano em alguma coisa concreta que vai afetar a economia da região. Bom, se a comunidade pesca, e se você tem um dano ao recurso hídrico, esse é um prejuízo também econômico. E tem a vulnerabilidade ambiental, que é a vulnerabilidade dos ambientes mesmo, independente se alguém usa o ambiente ou não. Né? Quer dizer, todo mundo usa, mas a gente não sabe como a gente usa esse ambiente. E os ecossistemas, ambientes e ecossistemas e os respectivos serviços. Então, de novo, não é mera questão de semântica. Interessa muito bem a pesquisas e ações. Então, no caso específico desse estudo, que levou alguns anos para amadurecer, talvez agora ele esteja mais maduro, foi mais fácil. Por quê?
Primeiro, a gente tem a várzea, com suas macro-regiões, Alto Amazonas, Alto Solimões, Médio Solimões, Médio Amazonas, Baixo Amazonas, uma área total de várzea de 800 km², e somente nessa área você tem 300 mil km² de área sazonalmente alagável, 46 municípios instalados na região e inúmeros serviços ecossistêmicos, purificação de água, regulação da amplitude das descargas, criação de um ambiente altamente fértil e produtivo para a fauna e para a flora, decorrente simplesmente do aumento e diminuição da cota do rio e da zona e da área de alagamento. Então, isso aí seria o quê? Exposição, suscetibilidade. Existe aí uma situação que vamos ver como é que ela se comporta frente a outros fatores. Nessa área vivem pessoas. E aqui está bem pequeno, eu não enxergo nem aqui, nem aqui em cima. Mas cerca de 3 milhões o total de pessoas, segundo o censo de 2010, sendo 720 mil pessoas em área rural. O restante em área urbana. São 46 municipalidades que tem nessa região. Então, você tem aí um número razoável de pessoas afetadas, mas, da literatura, foi possível identificar que a população rural é a mais vulnerável nessas situações, porque elas dependem fundamentalmente dos recursos extraídos da várzea. Na área urbana, você vai para o supermercado, está cheio, encheu, com dinheiro, sem dinheiro, não sei, dá um jeito, mas a população urbana depende fundamentalmente dos recursos extraídos da várzea. Se a várzea em si está em situação de risco, a população humana pode estar também. Porque é na várzea que eles praticam culturas de ciclo curto, criação de pequenos animais, pesca e mandioca plantada na zona de interface entre a área alagável e a terra firme. Então, eu já sei. 4 minutos. Vai ficar meio agoniado. Mas é justamente na área de várzea e de terra firme que eles plantam a mandioca. E a mandioca, junto com o peixe, é a base da alimentação local. O que acontece nos anos de cheia extrema? A mandioca é afetada. Daí a mandioca passa a apodrecer. E o peixe fica mais difícil, porque é muito mais água para os peixes se esconderem. Então, é por isso que tem o auxílio defeso na época de cheia. Não é de graça. Não precisa, porque realmente as pessoas vivem dessas fontes. E essas fontes se esgotam todo ano, numa cheia sazonal, e se esgotam mais ainda numa cheia extrema. Daí, pela literatura, foi possível concluir que os extremos de cheia são os mais impactantes, em comparação com a terra firme, onde os extremos de seca parecem ser os mais impactantes, porque nessa hora tem um declínio expressivo das economias de subsistência. Para complicar, uma coisa estranha parece acontecer lá na Amazônia, que é a projeção não, que é o aumento de população. Enquanto existe uma tendência de aumento da população urbana, em praticamente todos os lugares, lá parece que teria uma tendência de aumento da população rural. Ainda que pequena, mas aqui, por esses dados, essas contas eu fiz tem muitos anos, não sei se eu vou me lembrar, mas enquanto para aqueles 46 municípios da área de várzea, enquanto no Pará e no Brasil a gente tem um declínio da população rural, lá no estado do Amazonas teria um aumento da população, uma tendência de aumento, comparando o censo de 91 a 2010. Ou seja, você tem população rural mais vulnerável, por outro lado, essa população também está crescendo. E aí é muito interessante investigar as causas do crescimento dessa população, porque eles saem da margem do rio e vão para a margem da sociedade, na cidade. Prostituição, droga,
acham que vão estudar, acham que vão trabalhar, mas não acontece isso. Então, na verdade, tem havido também um certo retorno para as áreas rurais. Bom, aí essa era outra parte dos perigos. Qual que é o perigo? Então, a gente trabalhou aqui com médias de vazão para 5 estações fluviométricas nessa área ao longo dos Solimões Amazonas. Aqui a gente tem o azul todo, é a média, e aqui são os extremos de seca. Então, nos extremos de seca, a gente vê que realmente tem um impacto grande. Oh, gente, não acho que está certo. Um impacto grande aqui, principalmente no auge da seca, né? Mas olha o que acontece com os extremos de cheia. Isso aqui não está muito claro aqui, mas o eixo X é tempo, é mês. Então, se você tem um extremo de cheia, você pode passar vários meses com a cota muito acima da média. O que implica em afetar todos aqueles problemas anteriormente coletados. Mas isso é risco, isso é perigo. Naquela massa de dados já dá para dizer, bom, então agora a gente está falando do perigo. Então, o perigo, a cheia é mais complicada e a cheia tende a acontecer de uma forma mais contundente nas áreas de várzea do que a seca. Aí, bom, para fechar... Para fechar, eu detesto trabalhar sob pressão. Para fechar, a gente daria para fazer uma análise qualitativa, seria quantitativa se juntar com o pessoal aí da modelagem, para ajudar a ter ideias, né? No momento ela é quantitativa, que a vulnerabilidade social, ela se reflete no grande número de pessoas vivendo em condição de pobreza ou extrema pobreza na região. São cidades com IDH muito baixo. A vulnerabilidade econômica é uma economia altamente dependente dos recursos naturais. E se você está tendo problema de desastre natural, é fácil perceber que uma população que depende de recurso natural está vulnerável a um desastre natural. Vulnerabilidade ambiental. As cheias, além delas impactarem a comunidade que lá vive, elas impactam também as florestas de base. Tem estudos que mostram que essas florestas têm 100, 200, 300 anos. Elas se formaram em ambientes de várzea alta, várzea baixa, e o alagamento consecutivo da várzea, a várzea baixa, ela aguenta. Agora, a várzea alta ficar submetida a alagamentos consecutivos por muitos anos, ela não aguenta essa condição anóxica. Então, existe, em termos qualitativos, um risco elevado na região, tanto social, quanto econômico, quanto ambiental. E aí? Adaptação, mitigação, governança, o que se faz? Então, era esse recado que eu queria passar, que eu acho interessante a gente dar nome aos bois, porque enquanto não tinha essa estrutura, esse monte de dados não se organizava. Não adiantava, escrevia, conversava, e os dados não se organizavam. E eu acho que talvez a gente esteja precisando discutir essas coisas aqui, dando alguns nomes, porque, por exemplo, vulnerabilidade social, econômica e ambiental pode ser típica aqui da pessoal de cenários, né? Mas algumas projeções e outros estudos aí são típicos do pessoal da modelagem mesmo. Bom, obrigada. Obrigado, Laura.